Hoje, no dia de Páscoa, nada mais que pregar sobre a Páscoa, para que nós venhamos compreender e entender um pouquinho mais sobre a Páscoa cristã, compreender um pouco da história lá no passado, com os hebreus, com o povo de Israel. Então, sem perda de tempo, vamos abrir aqui no livro de Êxodo 12, Êxodo capítulo 12, versículo 26 e 27. Livro de Êxodo 12, tá? 26 e 27. Me ajuda aí rápido. E a Bíblia nos diz assim, queridos. Aleluia. Anderson, desliga esse ventilador para mim, por favor. 26. Enquanto vossos filhos vos perguntarem que significa esse ritual, 27, respondereis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito, quando feriu de morte os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. O que o povo fez? Mais uma vez, o povo inclinou-se e adorou. Aleluia, glória a Deus. Queridos, para que a gente venha compreender um pouquinho sobre a Páscoa, pastor, nós temos que voltar lá atrás. E não tem como não falar de Abraão, o patriarca. E tudo começou lá atrás com Abraão. Um certo dia o Senhor se revela para Abraão e começa a falar para ele. Deus fala para Abraão do futuro da sua descendência, a qual descendência, a qual Deus falou para ele que seria uma descendência numerosa, que seria uma descendência incontável, assim como a areia do mar, que seria grande essa descendência que viria de Abraão. E o Senhor fala para Abraão, chama ele e fala para ele, 500 anos antes da Páscoa. E fala para ele como que seria essa descendência, o que eles iam passar. Rafa, abre para mim Gênesis, para não ficar nas minhas palavras, Gênesis 15, nós vamos ver o versículo 13 e 14. Livro de Gênesis 15. Aleluia. 13 e 14. E olha o que o Senhor fala para Abraão naquela ocasião. Então o Senhor disse a Abraão: sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terras alheias, será reduzida à escravidão e oprimida por 400 anos, Abraão. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir, e depois sairá com muitos bens. Olha só, agora o Senhor se revela para Abraão e passa algo que iria acontecer 500 anos antes de comemorar, de o Senhor trazer a Páscoa para o povo hebreu. E o Senhor fala para Abraão qual seria o futuro dessa nação, dessa descendência agora que ele prometeu que seria numerosa. E ele pega e fala isso para Abraão, como está nas Escrituras. Aleluia! Mas ao longo da história, para a gente decorrer aqui, ao longo da caminhada, é levantado um homem chamado José do Egito. Todos conhecem a história de José do Egito. Uma curiosidade, que José do Egito, ele era bisneto de Abraão, ou seja, continuaria aquela descendência. Todos nós sabemos que José do Egito, ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Imagine só agora, ser vendido dos próprios irmãos por escravo, ser escravo para os egípcios, para aquele povo poderoso naquela época. José do Egito passou os maus bocados. Ele foi provado, ele foi humilhado, e ele passou por maus bocados
para ele de algo que iria acontecer. E o rei ficou muito intrigado. E logo pediu para os sábios daquela época traduzir aquele sonho, que era ali 7 vacas gordas, 7 vacas magras, né? E ele não estava entendendo, estava perdendo, estava perturbando o seu juízo. Ele não estava entendendo qual é aquele sonho que veio para ele, mas o que significa isso? E os sábios foram lá e ninguém conseguiu interpretar esse sonho. Mas tinha um homem, a qual o Senhor colocou com um propósito naquela terra. Um homem que foi para aquela terra como escravo, humilhado. Mas o Senhor tinha um propósito com aquele homem que era José do Egito. Logo então as pessoas que estavam ali sabiam da sabedoria daquele homem, porque ele era diferenciado. E esse homem foi convidado a ir até o rei. E ali ele revelou ao rei, com a sabedoria de Deus, né, o que iria acontecer, a interpretação daquele sonho. Logo então a Bíblia diz para a gente correr, o rei caiu na graça daquele homem, José do Egito. E o rei falou: olha, meu querido, eu vou te colocar você como governador do Egito. Imagine só agora, Jéssica, um homem que veio como escravo, que foi vendido pelos seus irmãos, agora ele começa a ser exaltado. E não tem outra maneira, não tem outro Deus que no meio dessa situação adversa, somente Ele pode nos exaltar, somente Ele pode nos levantar numa situação dessa. Que outro Deus que você vê na Bíblia que faz isso? Agora José do Egito, para correr a história, ele é governador do Egito. E ele começa a administrar. E aquela sabedoria que Deus deu para ele, né, nos momentos ali de 7 anos de fartura, ele produziu e guardou muito, para que nos 7 anos ali de escassez, eles tivessem armazenado estoques. E a Bíblia diz, Pedro, que a família de Jacó, agora a família de Jacó já não tinha mais mantimento, já não tinha como plantar, não tinha mais semente, não chovia naquele lugar. Ela agora vai até o Egito para ir lá comprar os mantimentos, porque naquela época o povo estava morrendo de fome. O povo estava numa grande escassez, muitas pessoas estavam morrendo, e somente ali, Faraó, somente o Egito tinha ali farturas de mantimento, porque eles tinham estocado através do grande homem de Deus que revelou para o rei o que iria acontecer. Agora a família de Jacó, ela vai até o Egito e vê que o Senhor exaltou José do Egito. Família de Jacó, descendente de Abraão, assim como José. Então, claramente, a descendência de Abraão, ela não iria morrer. A descendência de Abraão, assim como o Senhor prometeu para Abraão, ela iria continuar na trajetória. Que a Bíblia diz que por muitos anos, José do Egito, com a descendência de Abraão, viveu muito bem ali com o povo egípcio. Ele era honrado naquela terra. Os egípcios, né, Faraó, eles adoravam eles reverenciavam ele por aquilo que ele tinha feito, através pela sabedoria e intermédio de Deus, o nosso Deus. Então aquela descendência, todos aqueles ali gostavam muito dele, reconhecia aquilo a qual ele tirou eles daquela situação a qual o mundo inteiro estava em escassez, mas o Egito não. O Egito estava vendendo. O Egito tinha fartura devido ao grande homem de Deus que Deus colocou ali, segundo a um propósito. Eu quero te dizer nessa manhã, todos nós temos um propósito. O Senhor, desde o ventre da nossa mãe, Ele te deu um nome, querido. E Ele colocou um propósito, um objetivo de vida na sua vida. Você tem um chamado, você tem um propósito. Você não veio nesse mundo à toa. O Senhor, Ele quer te usar, o Senhor, Ele quer te exaltar, o Senhor quer te levar para vários cantos, querido. Mas nós precisamos estar escutando a voz do Senhor, nós precisamos estar
E a Bíblia diz que por muitos anos ele foi honrado. Por muitos anos a descendência de Abraão foi honrado junto com os egípcios. Viviam muito bem, mas chegou um tempo ao qual José veio a morrer. Acabou o objetivo, o propósito nessa terra. Não só ele veio a morrer, mas toda aquela geração dele veio a morrer também. E se levantou um novo faraó. Quando se levantou esse novo faraó, a Bíblia diz que ele não conhecia o que José no Egito tinha feito no Egito. Ele não conhecia. E ali o que ele começou a fazer? Escravizar o povo hebreu. Ele começou a levantar alguns carrascos. Ele começou a levantar alguns soldados para oprimir o povo hebreu. E a Bíblia diz que o povo hebreu viveu 400 anos debaixo do jugo de Faraó, sendo humilhados, fazendo serviços forçados, sendo escravizados pelo povo egípcio, por Faraó, com jugo na mão de Faraó. Faraó, a qual visando aquele povo hebreu, o povo de Israel, para que ele venha ficar mais forte, usando ele para construir palácios, construir muitas coisas, construir o seu império. Mas o Senhor tinha falado para Abraão que a sua descendência, ele seria como um peregrino numa terra estranha, que a sua descendência seria escravo. Deus também tinha alertado a Abraão que a sua descendência, o Senhor iria julgar aquele povo que estava escravizando a sua descendência. E o Senhor deu uma direção, que no futuro eles seriam livres, que Deus iria libertar. Eu quero te dizer, aquilo que o Senhor prometeu para você, não desista. Aleluia. Não esmoreça. O Senhor é fiel para cumprir toda a palavra dita a ti. Ele não é Deus para que se arrependa, Ele não é Deus para que minta. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir, André. Esse é o Deus que eu e você servimos. Todo o domínio, todo o poder está sobre as suas mãos, e não tem nada que passe despercebido mediante os olhos dele. Quero te dizer que a promessa ainda está de pé. Creia, continue. Por mais que pode estar difícil, creia. Creia no impossível, porque Ele é o Deus do impossível. Aquele povo estava cativo, oprimido naquela terra estranha. Estava debaixo agora do jugo de Faraó. Mas Deus, Ele levanta um homem. Esse homem seria o libertador de Israel, cujo nome era Moisés. Moisés, logo quando criança, teve uma grande dificuldade até mesmo para nascer, até mesmo para sobreviver, porque o Faraó, ele via que a descendência dos hebreus, eles cresciam fortes, eles cresciam muito rápido, eles eram fortes, eles multiplicavam muito, porque a bênção do Senhor estava sobre aquele povo. Eles eram diferenciados dos egípcios. Os egípcios eram fraquinhos, mirrados, mas eles não. Eles eram homens fortes, mulheres valentes, e ele ficou com medo, porque eles estavam crescendo demais. Ele, peraí, eu preciso parar um pouquinho isso. Ele deu uma ordem para as parteiras, para que todo menino homem que viesse a nascer, que elas não deixassem nascer, que matasse os filhos dos hebreus. Satanás estava arquitetando algo para que não viesse cumprir a promessa que o Senhor falou para Abraão, que a sua descendência seria numerosa, grande. E agora ali, imagine só a mãe de Moisés, Joquebede, nessa situação. E ali nasce Moisés, e ela esconde Moisés. Chegou o tempo que não dava mais para esconder. Ela não tinha dado o nome ainda do menino. E ela coloca ele no cesto, no rio, e esse menino é levado. Olha só o propósito de
Deus. A filha de Faraó pega essa criança. E agora dá o nome de Moisés. Moisés começa a morar no palácio, começa a desfrutar das riquezas do palácio, começa a crescer em graça e em conhecimento. Ele conheceu aquela cultura daquele lugar dos egípcios. Ele foi treinado para ser um soldado de guerra com estratégia. Ensinaram ele a ler, ensinaram ele a escrever, mas tudo tinha um propósito debaixo dos céus. Tudo tinha um propósito de Deus. E a Bíblia diz que chegou o tempo a qual Moisés Deus começou a falar com ele ali, e ele viu que ele era diferente, que ele não era daquele povo egípcio. Ele percebeu que ele era daquele povo hebreu. E ele foi ali um certo dia, quando um soldado afligiu um homem hebreu, começou a bater nele. Moisés foi lá e matou esse soldado. Ele ficou com muito medo e fugiu, com medo que Faraó faria contra ele. E ele foi para o deserto. Lá no deserto ele encontrou Jetro, que seria o seu sogro. Depois ele casou com Zimorá, a sua esposa. E mais na frente, quando ele começou a ser pastor de ovelhas, que o Senhor colocou ele nessa missão através de Jetro, o Senhor se revela para ele através da sarça ardente. Ali começou o propósito. O Senhor fala com ele, fala: olha, Moisés, aquele que estava te perseguindo não está mais entre nós. Volte para lá, porque agora você tem uma missão. Moisés voltou. Quando Moisés voltou, e aí é onde eu quero iniciar a mensagem. Veio as 10 pragas. O juízo de Deus agora para aquele povo egípcio, para Faraó. E ali veio a primeira praga, a segunda praga, a terceira praga, veio a praga dos gafanhotos, dos piolhos. E eles foram assolados por várias pragas, porque cada praga tinha um significado ao qual Deus estava assolando eles, porque era um Deus a qual eles adoravam, um Deus a qual eles reverenciavam, e Deus estava mostrando que não há outros deuses, somente um Deus, que é o povo hebreu, o povo de Israel, um Deus que não é palpável, mas um Deus que nós não vemos, mas nós sentimos. E o Senhor começou a assolar Faraó. E Faraó, a Bíblia diz que ele resistia. Na 10ª praga, o Senhor fala com Moisés e fala: olha, Moisés, você precisa fazer algo. Vá lá e oriente todos os hebreus que é preciso que você pegue um cabrito novo de 1 ano, que não tenha mácula, não tenha mancha, tem que ser no máximo de 1 ano de idade. E esse cabrito tem que levar a cada casa dos hebreus. Quando chegar esse cabrito lá, se a família for pequena, Anderson, junte-se com o vizinho do lado e faça as contas para que essa carne desse cabrito venha dar para todos e que não venha ter desperdício. O sangue do cabrito é preciso que você peça para eles pintar os umbrais das portas. Para quem não sabe, são os batentes das portas, e a parte de cima pinte com o sangue desse cabrito. Você também precisa orientar eles que eles precisam fazer um pão. E queridos, cada coisa que o Senhor falou tinha um significado que eu vou falar para vocês. E é preciso também, Moisés, que você peça para ele pegar algumas ervas amargas. O significado do pão é que era para eles fazer o pão, e era para eles comer de testa. Por isso, do pão sem fermento, porque presbítero Marcos não ia dar tempo de fermentar. O Senhor deu um direcionamento: faça o pão e coma depressa. O significado das ervas amargas para comer com pão e com sacrifício, com a carne, que teria que ser
trazer aos israelitas, os hebreus, toda a lembrança daqueles 400 anos, Guilherme, que eles foram exilados, que eles foram ali cativos, do sofrimento a qual eles passaram através de Faraó, daquele povo, para trazer a lembrança para eles, tudo aquilo que eles passaram. Então o Senhor pediu para que eles fizessem isso à risca, e falou: Moisés, eu vou levar todo o primogênito dessa terra, seja homem, seja até os animais, todo o primogênito dessa terra. Mas a aliança que eu fiz com Abraão, ela continua firme para os hebreus que pintaram os umbrais das portas com sangue, assim como eu ensinei, como eu falei. E esse significado, pastor, eu estava estudando. Naquela época, os egípcios, eles tinham nas casas uma porta falsa, né? Antes de você entrar na casa, tinha uma porta falsa, um batente. E qual que era o costume deles? Que eles escreviam ali, né, palavras que iam adorar os deuses deles, palavras de proteção, né, dos deuses deles, nos umbrais das portas. E eu fico vendo os japoneses hoje lá no bairro da Liberdade, né? No bairro da Liberdade você vai, você tropeça, tem um japonês, né? Tem uma pessoa de fora. E ali por muitos anos, esses japoneses, eles conhecem a cultura deles, eles ainda falam japonês. Tem vários restaurantes que eles gostam de comer a culinária japonesa. Mas por muitos anos, eles também acabaram se casando com algumas brasileiras e eles estão no Brasil. Então eles acabam se familiarizando com a cultura brasileira. E muitos deles são muito mais brasileiros do que japonês. Quando eles vão lá para o Japão, eles sentem falta do Brasil, porque eles estão há muito tempo aqui. O povo hebreu não foi diferente. Imagine só você, Lucas, há 400 anos, vivendo com a cultura egípcia, vivendo ali com o faraó, vivendo ali, e você acaba adotando a cultura daqueles outros deuses. Conforme os anos, o povo hebreu, né, em estudos fala isso, que eles também, nos umbrais das portas deles, das casas deles, eles escreveram para os deuses egípcios a proteção a qual eles precisavam. Então o Senhor precisava quebrar mais essa. O Senhor precisava provar para eles, para os deuses dele. Por isso que o Senhor pede para que os hebreus pinte com o sangue daquele carneiro os umbrais das portas, para apagar de uma vez por todas aquele significado daquela proteção daqueles falsos deuses. E é por isso que o Senhor pede, e eles fizeram isso. Isso era uma forma que Deus estava ensinando ao povo hebreu. Olha, vocês viveram muitos anos com esse povo, e se nós não tomarmos cuidado, nós adoramos dois deuses. Nós vamos para lugares a qual nós falamos do nosso Deus, e ao mesmo tempo nós estamos nesse mesmo lugar querendo agradar outras pessoas, e aí ali nós se misturamos com outros deuses, com outras culturas. O Senhor fala: ei, filho, ouça a minha palavra, ande em santidade, medite na minha palavra de dia e de noite, mas ao mesmo tempo eu quero trazer outras coisas do mundo para a minha vida, para agradar outras pessoas. E não tem como adorar os deuses, querido. Somente um Deus que nós devemos adorar. Por muitas vezes eu vejo cristãos, pastor, que estão no Evangelho, que estão caminhando no primeiro amor. Quando está no primeiro amor, ele vai com tudo. Ele começa a largar a mentira, ele começa a largar os vícios. Deus muda até o ciclo de amizade dele, para que ele venha andar com pessoas do mesmo propósito. Mas no meio da trajetória ele começa a olhar para trás, e ele começa a retroceder. Deus estava ensinando para aquele povo hebreu: ei, para vocês, para mim que eu vinha libertar vocês,
é preciso que você venha renunciar a esses deuses. Não tem como servir dois deuses. Não tem como oferecer algo para o Senhor e na mesma hora eu oferecer algo para Satanás. Ou você serve a Deus ou você serve a Deus. Não pode torrar duas águas na mesma fonte, pastor. Ou é Deus ou não é. O que nós temos feito nos dias de hoje? Como que nós temos andado? O Senhor fala para que nós viemos andar em santidade, e o Senhor claramente queria libertar o seu povo. O Senhor precisava cumprir a promessa quando Ele falou para Abraão lá atrás. Aquele povo não fez nada, pastor Adenildo, para isso. Aquele povo, a Bíblia diz que o Senhor escutou o gemido, o Senhor escutou o clamor daquele povo, mas eles não fizeram nenhuma ação. O Senhor somente direcionou a Moisés e falou: faça que ele faça isso, porque eu preciso que eles renunciem. Não tem como servir o nosso Senhor se nós não renunciarmos o mundo, se nós não renunciarmos as coisas deste mundo, querido. Você precisa largar tudo para trás. Você precisa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, viver algo para que você venha viver algo sobrenatural com Ele. Você precisa passar o sangue carmesim nos umbrais das portas, o sangue daquele sacrifício. É isso que Deus estava falando aí, para que esses hebreus, eles ficaram muito habituados com essa cultura. Eles precisam, Moisés, renunciar a esses deuses que eles colocaram também nos umbrais das portas deles. Eles precisam passar o sangue no sacrifício. Entenda de uma vez por todas: você não pode trocar no nosso Deus. Para que você venha viver um milagre sobrenatural nessa terra, você não pode se vender, querido. Deus está forjando o nosso caráter aqui nessa noite. Escute a voz dele. Decida de uma vez por todas qual Deus que você vai servir. Eu fico vendo muitos cristãos de 10 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, mas com os mesmos costumes do mundo. Quando ele está no templo, quando ele está ali com os irmãos, ele é cristão, ele é crente. Mas quando ele vira as costas, ele vai para o seu trabalho, ele começa a se contagiar com as coisas deste mundo. O que nós temos feito? Qual Deus que nós estamos servindo? E as pessoas falam: pastor, eu estou 10 anos no Evangelho, mas a minha vida não muda. Querido, o Senhor, Ele está te dando uma chave aqui nessa manhã. Se você quer que a sua vida mude, mergulhe de corpo, alma e espírito. Não tem como. Não tem como servir dois deuses. Não tem como. Sirva somente ao Deus de Israel, querido. Somente Ele deve ser adorado. Somente Ele deve ser reverenciado. Ele é o Deus que se preocupa com você todas as manhãs. Ele é o Deus que segura nas suas mãos todas as manhãs. Ele é o Deus que, quando você está indo para o trabalho, Ele está te livrando das ciladas do inimigo, das flechas inflamadas, e muitas das vezes você não está vendo. Ele é o Deus que muitas das vezes você está cabisbaixo, está triste, a prova está ali, ardente, a prova está ferrenha, mas Ele fala: ei, filho, eu seguro nas suas mãos. Eu não dou nada que você não possa suportar. Eu não permito nada que você não possa aguentar. Ele é o Deus que te ama. É o Deus que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, por amor a mim e a você. A melhor demonstração de amor que Ele fez por nós. Então, nesse momento, o Senhor falou para Moisés: Moisés, o que vocês vão fazer é a Páscoa. Esse é o significado da Páscoa. E a Páscoa, no hebraico, significa pesar. A
Páscoa significa hebraico, significa pesar, Páscoa. Mas o que significa isso, pastor Williams? Passar para o outro lado. Pular para o outro lado. Quando o Senhor fala para o povo hebreu passar o sangue daquele sacrifício nos umbrais das portas, ele fala assim: essa é a Páscoa, esse é o pesar, que quando o anjo da morte que eu vou liberar para levar todo aquele, o primogênito, ele vai passar pelas portas, e quando ele vê o sangue do sacrifício na casa dos hebreus, ele vai ver: aqui é a Páscoa, aqui é o pesar, eu vou pular aqui, e eu não vou afligir quem está dentro daquele lugar. Olha o nosso Deus, Ele não faz nada sem propósito, sem objetivo, sem atingir algo. Para avisar todos os hebreus, todos os judeus. Ali então, os hebreus, todos eles fizeram esse propósito. E na 10ª praga, o anjo da morte veio e assolou ferreamente o povo do Egito. E levou todos os primogênitos, até os animais. E mostrou mais uma vez, ele derrotou mais um Deus deles, para que Faraó viesse se render e liberar o povo do Senhor a ir embora para fazer sacrifícios, culto e adoração ao nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Esse é o significado da Páscoa lá atrás, com o povo de Israel. Nada mais é que a renúncia. Aquele povo precisou renunciar. Aquele povo precisou renunciar aos costumes a qual eles aprenderam, a largar as velhas práticas, fazer as coisas que eles aprenderam ao longo dos anos. O Senhor falou: para mim servir você precisa renunciar. Não dá mais para ficar dessa maneira, desse jeito, querido. Eu prometi sim para Abraão, mas você precisa se enquadrar, você precisa me obedecer, você precisa escutar a minha voz. E a Bíblia diz que eles foram embora, foram para o deserto, passaram um bom tempo lá no deserto, por desobediência, e foram embora. Mas a Bíblia diz também no livro dos Evangelhos que Jesus, que o pai e a mãe de Jesus, todo ano eles iam para o templo, porque naquela época tinha um rei chamado Ezequias, que o rei Ezequias ele deu um decreto, porque ele ficou muito preocupado, porque ele viu que muitos povos estavam dispersos e tinha muitos exilados, muitas outras culturas de outros povos, e ele ficou com medo que nessa data comemorada da Páscoa, que a Bíblia diz que é o dia 14, no nosso calendário é no mês de abril, mas no calendário judaico é na primavera. E uma coisa muito interessante que eu estava estudando, que o tempo lá no povo judaico, em Israel, é assim: eles ao pôr do sol é outro dia. Então assim, no dia 14 vamos supor que é uma segunda-feira, é um exemplo. Só que no pôr do sol já é terça, Vitor. Quando nasce o pôr do sol é terça, e para nós não. Para nós aqui no Brasil, para que nós viemos virar o dia, tem que ser meia-noite. Depois da meia-noite é outro dia, é terça-feira. Então, nessa data, no dia 14, era quando eles começavam a comemorar a Páscoa. E a Bíblia diz que todos os anos a família de Jesus, ele passou por esse rito. Ele também comemorou a Páscoa por muitos anos. E esse rei Ezequias ficou preocupado porque ficou com medo da Páscoa ser corrompida. Então o que ele fez? Ele concentrou todo o povo no templo, para que não mais assasse aquele cordeiro dentro dos lares, mas que fizesse tudo isso lá no templo. E a Bíblia diz em estudos que tinha mais de 60 mil a 180 mil pessoas naquele lugar, porque ele queria que não fosse corrompido, que seria assado pelos levitas, porque ele sabia que
Outros povos poderiam usar essa data da Páscoa para adorar outros deuses, Deus Baal, cananeus, outros deuses. Então ele, como estratégia, trouxe todo o povo para o templo. E Jesus ia todo ano, a família de Jesus ia todo ano também fazer esse rito da Páscoa. Aleluia, glória a Deus. Mas chegou um tempo, querido. Chegou um tempo ao qual Jesus, aconteceu algo que Jesus, no dia 14, Jesus foi traído por Judas Iscariote. E quando ele foi traído ali, o Senhor estava ali também celebrando a Páscoa, ele na mesa com os apóstolos, com os seus discípulos. Ele começa ali, eu quero, para nós vermos, ter uma compreensão maior, lá no livro de, deixa eu ver, 1 Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios 11, 23. E agora Jesus sabendo, o plano de Satanás. Satanás achou que, quando Judas Iscariote estava ali, tramando contra Jesus, entregando a Jesus, os fariseus, para que ele viesse a ser morto, crucificado. Jesus, nesse momento que estava ali com os apóstolos, neste momento, a Bíblia diz e é clara, 1 Coríntios 11, 23, que ele faz essa oração aqui, que ele faz isso, e fala para os apóstolos: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Nesse exato momento, o Senhor fala isso para os seus discípulos ali, para os apóstolos. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: esse pão que agora vocês estão comendo representa o meu corpo. Em outras palavras, ele fala para eles: olha, a aliança antiga que Deus fez com o povo hebreu, com o povo de Israel, eu estou anulando, porque agora é a nova aliança. E Jesus logo, porque Satanás achou que iria derrotar Jesus. Satanás achou que agora ele seria crucificado, seria humilhado e iria acabar para Jesus e para a descendência de Abraão. Não ia ter mais continuidade para a descendência de Abraão, mas Jesus, ele se antecipou. No momento agora estava sendo traído, ele sentou com os apóstolos e começou a falar: ei, agora esse aqui será o meu corpo. E a Bíblia diz que ele deu graças. Jesus estava feliz, querido. Como assim, pastor? Jesus sabia que ele ia ser crucificado. E como que ele estava feliz? Mas Jesus estava feliz porque ele sabia do propósito de Deus, a qual ele precisava cumprir. Ele sabia que ele seria crucificado,
João fala, João Batista. Aleluia. Vocês entendem o significado da Páscoa agora? Agora o Senhor veio para fazer uma nova aliança comigo e com você. Para desfazer todas as tramóias do inferno de Satanás. Agora ele se antecipa na frente do inferno. Porque, queridos, o inferno é organizado. Eu já falei isso aqui. Mas o Senhor, Ele é excelente. O Senhor, Ele é maravilhoso. Ele é o Deus, Senhor dos senhores. Deus igual a Ele não há. Ele não é um Deus palpável de estátua que as pessoas se ajoelhem e iniciam. Mas Ele é o Cordeiro vivo que desceu do céu para mim por você. E agora Ele farei. Eu vou fazer isso porque vocês vão ser livres. Passar para o outro lado. Olha o que nosso Deus faz. Ele nos colocou para o outro lado. Se Ele não faz isso, nós somos condenados, queridos. Até hoje nós somos condenados. Ele quer te passar para o outro lado. Verdadeiramente, se coloque de pé.